Um cara chamado Lien Jin-yong tem uma habilidade muito especial de ler psicologia. Usando suas habilidades psicológicas, como ele e seu amigo Jay resolverão casos de divórcio. Junto. Vamos descobrir no episódio de revisão de hoje. O início do filme é a memória de quando Lien era uma criança que morava com os pais. Em um pequeno apartamento compartilhado. O menino está implorando aos pais que comprem um cachorrinho para ele e quer ter um irmão mais novo. À tarde, de acordo com a vontade de seu filho, seus pais o levaram embora. Ao mesmo tempo, no apartamento ao lado, houve um massacre. O agressor matou impiedosamente 4 das vítimas e criou uma cena falsa. Anne cortou o condutor de gás e ligou o micro-ondas para acender quando toda a família de Penhores. Tinha acabado de entrar no elevador quando o prédio explodiu. O elevador tem um problema, por isso está preso e não pode se mover ou sair. O fogo começou a se espalhar, fazendo com que as pessoas ao redor evacuassem com medo. Felizmente, um guarda de segurança descobriu a família de Penhores presos e resgatou com sucesso. Ele. No entanto, o cabo do elevador quebrou, fazendo com que os pais de Lien caíssem também. Quando os bombeiros chegaram, o fogo cobriu o prédio. A fumaça venenosa fez o Penhor desmaiar, mas, felizmente, um aluno o avistou e arriscou sua vida para pular de um andar alto e bater em um carro. Ambos sobreviveram à queda e Lien só teve tempo de ver o nome de seu salvador, a música. M, que desmaiou. Foi também a partir daqui que seu poder psíquico apareceu. Anos de transição depois que Lien cresceu, ele adora ir ao necrotério e tocar nos armários. Para sentir o poder. Habilidades psíquicas podem ajudar Lien a ver o passado da morte do cadáver. Hoje ele foi convidado por 2 investigadores para desempenhar seu poder estrangeiro sobre os 3 cadáveres queimados. Aqueça por um tempo e comece a trabalhar. Mas a imagem da noite do assassinato apareceu acompanhada de certas pistas. Ele forneceu aos 2 investigadores esses números. Lutando para pensar por um longo tempo, ao verificar novamente, era o número de roupas íntimas das vítimas. Apenas o médico em seu peito queria dar uma tacada na cabeça do menino por um tempo, quando de repente houve uma batida na porta. Descobriu-se que foi o promotor que foi convidado a ajudar na investigação. Song-em também foi quem salvou o Lírio no fogo no passado. Os 2 médicos tentaram lutar para evitar o movimento para distrair. Mas ele descobriu que havia algo muito obscuro neles. Lien estava escondido em um armário e esperando. Neste momento, Song-em descobriu que seu irmão estava aqui. Ele enganou as 2 garotas e trancou a porta. Quando ele puxou o armário, descobriu que seu irmão Lien já estava deitado lá. A tia reiterou que sua evidência psíquica foi calculada para culpar seu irmão, mas ele. Não me importei. Lien jogou o menino de volta no armário para poupá-lo da desobediência. No interior da cabeça do Penhor gradualmente entrou em contato com o gabinete e imagens de. As mortes apareceram em sua mente uma após a outra. Lien entrou em pânico e implorou ao irmão que a perdoasse, mas ele apenas ficou lá e sorriu, fazendo seu desmaio. Song-em então questionou uma testemunha que testemunhou todo o incidente no hospital naquela noite. E acontece que o agressor é uma mulher com doença mental que matou pessoas. E então se incendiou. Na reunião, a polícia e o Ministério Público chegaram à conclusão de que foi causado pela mulher mentalmente doente. No entanto, a policial Eun-gis encontrou as semelhanças deste caso. E o incêndio do apartamento há muitos anos, por isso é necessário investigar mais sobre o perpetrador. Isso deixou seu pai, o chefe de polícia Yosup, muito zangado, então ele encerrou a reunião. Movendo-se para este lado, a heroína Jane está se mudando para um novo lugar com sua tia. Ela foi trocar de roupa em um supermercado quando alguém exigente espiou por um buraco. A parede. Um palpite indica que algo está errado, então Jane verifica ao redor. Ao olhar para o buraco, os 2 olhos se encontraram, deixando os 2 lados extremamente em pânico. Ela correu atrás mas o perdeu de vista. Nesse momento, Lien estava a caminho da escola por causa daquele. O contato físico o fez ver todo o seu mau comportamento. Coincidentemente, Lien estava vestido exatamente como aquele. Quando ele estava ao telefone para confiar em seu melhor amigo, Jane o virou porque ele achava que Lien era Ela também filmou a filmagem que Lien estava contando sobre o momento em que ela sentiu suas medidas. Essa evidência foi suficiente para Jane parar a cabeça de Lien e expô-lo. Ele se lembrou do fragmento de memória de antes, quando ele via a silhueta de Jane. Ele esclareceu que nunca a tinha visto no banheiro, mas ela nunca havia mencionado ela. Era verdade que não havia mais nada para discutir, então ela chutou diretamente para o Penhor. Parte inferior do corpo. Quando Lien estende a mão para apoiá-lo, o contato o ajuda a ver como o passado de Jane tem. Foi intimidado por seus colegas de classe. No entanto, a mão de Lien agarrou sua perna por muito tempo e não havia mais nada a negar.
Ele foi levado direto para a delegacia por ela para tomar chá. Mas, felizmente, todos os policiais sabiam que ele tinha que correr para a reeducação. Porque ele tinha sido uma criança muito travessa no passado. Depois disso, o policial Jisoo veio pagar a fiança e o tirou. Jisoo o culpa por ser tão problemático, mas Lien se mostra. Usaremos superpoderes para superar todas as dificuldades por conta própria. Mas o problema é que na escola os professores estão realizando uma reunião para ver se o penhor deve ser expulso por causa do incidente. Além disso, ele também saiu de baixo para subir para o top 5 da classe. Junto com sua marcha noturna, a escola suspeitou que ele havia roubado a resposta. Quando chegou à escola, foi informado por ele mesmo que o professor de matemática estava procurando para ele. Ao mesmo tempo, Jane também vai à escola. Descobriu-se que ela era uma estudante que acabara de se mudar para cá e estava na mesma classe como penhor. Quando ela saiu, ela viu Lien, então ela imediatamente o seguiu. Lien vai até a sala para procurar o professor de matemática, mas ele não sabe o que o professor. O rosto parece que Jane o lembra. Jane até tentou mostrar o clipe de sua perversão para o professor, mas ele o impediu de explicar. Antes que ele pudesse terminar a frase, ele foi arrastado para a repreensão pelo professor. Ele suspeitava que Lien havia roubado as respostas do exame, mas na verdade ele havia usado seu capacidade de copiar as respostas da pessoa acima. Sem saber as graves consequências, Lien ainda continuou rindo e discutindo, fazendo-o professor irritado e exigindo convidar seus pais para conversar. Ele mencionou que era órfão e que só se formaria em breve, então esperava que o professor não o expulsaria. O professor não se importou, mas essas palavras deixaram Lien tão zangado que o professor lhe deu um lutar. Felizmente, uma ginasta o deteve, e Lien infelizmente foi para o telhado para se sentar sozinho. Tin ligou para o irmão para pedir uma solução, mas no final ele optou por se demitir. Antes da hora da academia, os colegas vêm perguntar sobre o histórico familiar de Jane para ver se eles pode fazer amizade com ela. Ela correu para o telhado, desmaiou, respirou com urgência e comeu doces para se acalmar. A verdade é que sua família é extremamente lamentável. O pai de Lien foi o guardião naquele ano no incêndio da casa do meio devido ao seu envolvimento com a vítima, então ele foi condenado injustamente e agora está preso por 11 anos sem sendo exonerado. Isso também a torna filha do assassino que todos desprezam. Quando Jane estava prestes a sair, Lien também saltou de cima. Pensando que ele estava prestes a ser roubado de seu primeiro beijo, Jane apenas ficou lá com seus olhos se fecharam. Mas, felizmente, Lien conseguiu se segurar no corrimão e evitar a colisão. Eu não sei se estou com raiva porque não consigo entrar nessa melodia ou algo assim, mas Jamie fica com raiva e vai embora. Lien tenta correr atrás dela para explicar, mas ela não se importa porque ele é um. Lien disse a seu melhor amigo para tocar a mão de Jane para encontrar mais pistas sobre o quem realmente se justificou, mas ele olhou para trás para ver se ele fez isso de forma diferente de 1. Na aula de matemática, como os alunos não conseguiam resolver as tarefas difíceis, o professor chamou Jane para o conselho porque sabia que ela era muito inteligente. Depois de alguns passos básicos, Jane resolveu com sucesso a tarefa, então o professor de matemática elogiei de todo o coração. Jane riu como se abrisse uma bandeira em seu coração, e a professora se virou para criticar Lien. Diga que você é um órfão que ninguém lhe ensina. Como um toque que não era leve para Jane, ela voltou para refutar a opinião da professora. Ela argumentou e disse que uma pessoa estúpida como Lien poderia roubar os papéis do exame. Ela também condenou o professor por insultar seu passado. O professor que foi amaldiçoado assim também ficou com raiva e apostou que, se Jane encontrasse o verdadeiro culpado, o professor estaria na frente de todos e pediria desculpas a todos os alunos. Caso contrário, ela teria sido expulsa da escola. O prazo era o próximo período de matemática de amanhã, então, no banheiro, Jane estava extremamente abnegação por causa do ato de perder o cérebro mais cedo. Ainda mais negando é que quando ele sai, o jovem penhor acha que Jane gosta. Então ele o segue até aqui para ajudar. Na verdade, ela só achou o nome da professora muito desagradável, então ela fez isso. Lien disse que a ajudaria a investigar o caso e colocar as mãos no ato. Mas ela ignorou e foi embora. Naquela noite, Lien entrou furtivamente na escola para procurar evidências. Ele usou com confiança seu superpoder para tocar na fechadura para encontrar a senha, mas ele podia não abriu porque ele só podia ver os 2 primeiros números e o último número sim. Não. Quando ele estava prestes a usar os lábios para abri-lo, Jane apareceu de repente por trás. Com apenas um clique, Jane abriu com sucesso a porta da sala porque sabia que a senha foi o dia da fundação da escola. Depois de lutar por um tempo, Jane encontra uma comoda contendo muitos confiscados itens que são extremamente atraentes.
Liane estendeu a mão quando fechou a gaveta e prendeu a mão, fazendo com que o contato ocorresse. Liane viu uma colegial que entrou sorrateiramente para pegar algo na gaveta. Por estar tão focado, seu nariz sangrou, o que deixou Jane extremamente confusa e apressadamente. Levou o gatilho elétrico para o quarto dele por causa daquele ato. Os dois continuam a procurar, mas Jane descobre que algumas folhas de resposta já foram gravado, deixando-a extremamente confusa. Jane acha que a pessoa que invadiu mais cedo não veio para roubar a resposta, mas talvez algo mais importante. Quando eles estavam absortos, o segurança da escola fez uma patrulha nas proximidades, então os dois rapidamente encontraram um lugar para se esconder. Ao mesmo tempo, através do contato, Liane vê fragmentos das memórias de Jane e o número 3145 aparece nele, o que ele diz inconscientemente. Jane fica surpresa quando Liane descobre o número porque é o prisioneiro de seu pai. Número da camisa. Então, no caminho de volta, ela ficou-se perguntando porque ele sabia o número 3145. De repente, percebi que alguém a estava seguindo, fazendo-a entrar em pânico e querer voltar para ataque, mas de repente era o promotor que estava tateando. Acontece que foi ele quem sustentou as mensalidades de Jane durante o tempo em que ela morou. O orfanato. Jane também percebe que ele é o promotor que investiga o incêndio que costuma aparecer na TV. Sabe-se que eles vivem nos telhados de dois prédios opostos um ao outro, então eles podem ver uns aos outros com muita facilidade. Na manhã seguinte, porque para descobrir quem era o culpado, Penhor planejava trancar todas as portas da antiga escola. Então ele ligou o alarme de incêndio, parou na saída de emergência e estendeu seu mão para usar seu poder psíquico para ver quem havia roubado. Muitos fragmentos de memórias apareceram na mente de Kian, fazendo com que ele ficasse sobrecarregado, levando para uma hemorragia nasal e rolando para o chão. Como nada aconteceu, todos voltaram para a escola. A ginasta culpou Liane por ser tolo, mas quando os dois professores e alunos chegaram em contato, Liane viu um pedaço da memória de uma garota na cabeça da ginasta. Liane disse à sua melhor amiga que sua amiga chamada Seo-Yun havia escondido o teste de gravidez em uma sacola amarela e teve confiscado por seu professor de matemática no dia anterior, temendo que sua gravidez seria exposta. Seo-Yun entrou furtivamente na sala dos professores naquela noite e roubou a bolsa de ouro contendo o teste de gravidez. Liane então vai até Jane para anunciar que encontrou o culpado, mas é interrompido por ela, porque ele não queria revelar o segredo e machucar Seo-Yun. Jane impediu Liane de dizer a verdade. Quando ela entrou na aula de matemática, a professora começou a insultar o lobo sobre sua família e que seu pai era um assassino. Irritada, Jane contou toda a verdade da resposta reveladora de que foi o professor de matemática que forneceu ela. As respostas ao exame intermediário foram dadas a alguns alunos porque eram as crianças de famílias ricas e o professor aceitou subornos delas. O professor ainda tentou ser ingênuo e negar, mas o aluno nesse caso disse toda a verdade. Um aluno gravou secretamente a cena com seu telefone e a distribuiu no telefone da escola. Página de fãs. No dia seguinte, a notícia foi divulgada e o professor de matemática foi demitido pela escola. Jane é extremamente selvagem e leva Penhor para o telhado para pedir ajuda. Ele mentiu que o bezerro foi quem forneceu a informação, mas ele não sabia de nada. Quando estavam prestes a apertar as mãos pelo sucesso da resolução do caso, os dois tinham telefones. Acontece que a polícia pegou o verdadeiro e reivindicou a garantia. Jane percebeu que ele havia culpado erroneamente o Penhor e queria fazer as pazes, mas desde que ele pegou Liane não se importava mais em apertar aquela mão. Naquela noite, quando Jane retornar, ele planeja cumprimentar a promotora Songma, mas de repente percebeu que a garantia também estava lá, então ele rapidamente perdeu a cabeça. Aqui ela ouve a conversa dos dois irmãos de Penhor e descobre que o Penhor tem psíquico habilidades. Quando descoberto por Penhor, Jane não hesitou em perguntar diretamente sobre essa capacidade de Penhor. Liane com raiva acha que ele se parece com um monstro, mas Jane acha que é um presente e ela desesperadamente precisa de sua ajuda. A cena muda para a casa de Jane e confidencia a ele sobre suas habilidades psíquicas. Ele diz que o ponto mais sensível são as mãos, mas Jane chama seus lábios e se aproxima para beijá-lo. Assustado, Liane acorda e descobre que é apenas um sonho, deixando profundamente arrependido por a montanha. Por este lado, Jane também está pensando sobre as habilidades psíquicas de Liane e o que ela diga se ela poderia justificar seu pai, mas que imediatamente descartou a ideia de Jane. Quando eles se encontram no andar de cima e no andar de baixo, Liane se oferece para ajudar Jane a acordar. A evidência justifica seu pai, mas ela estava com raiva e queria manter o pai. História um segredo e à esquerda. Deste lado, a testemunha do incêndio do dia anterior no hospital estava a caminho para o Ministério Público. Para confirmar o testemunho, uma misteriosa pessoa vestida de preto desamarrou o prego e detonou o carro.
Então ele veio com o martelo e atacou. Cena em movimento depois da escola Jane para trabalhar meio período em uma loja de conveniência. Havia um misterioso homem de túnica preta seguindo-a. Não era outro senão aquele professor de matemática. Ele também carrega uma garrafa de ácido forte e joga em Jane. Mas, felizmente, Liane estava lá a tempo de detê-lo. Liane o pressiona para provar o ácido quando Jane o impede. O nome do professor estava uivando por um leque de andorinha. Depois disso, ele foi levado para o carro pela polícia para levá-lo à delegacia para levar seu testemunho. Naquela noite, o promotor Songmo recebeu um relatório do crime. Testemunhas do incêndio anterior foram brutalmente assassinadas. A evidência deixada no local foi uma estranha corrente enrolada na perna da vítima. Como o desafio veio do agressor, na manhã seguinte Songmo foi para seu escritório e examinou os arquivos e descobriu todos os casos que estava acompanhando. Todos eles vieram de um perpetrador e também estavam relacionados ao incêndio de 11 anos atrás. Na residência do Mei Yong-seong, na escola, seus colegas vêm conversar com Jane. Eles descobrem que Jane mentiu sobre a identidade de seu pai, bem como sobre sua vida. Jane de repente só sabia como afugentá-los. As memórias de sua antiga escola voltaram correndo para fazê-la se sentir chocada. Correu apressadamente para o telhado para chorar, mas Liane viu e correu atrás dele. Jane também deixa Liane saber sobre si mesma sempre que sente pressão. Quando você tem que respirar com um saco de papel para recuperar a compostura. Liane também diz a ela que Songmo uma vez o deixou em um orfanato quando ele era criança, fazendo sua infância violenta. Embora ele esteja muito comprometido com o trabalho de Songmo, bem como com essa habilidade psíquica. Mas agora a garantia decidiu apreciá-la e aceitá-la. Mas do lado de Jane, ela não consegue aceitar o fato de que seu pai é um assassino. Ela estava com medo de enfrentá-lo, mas Penhor estava lá para encorajá-la. Espera até o momento em que estiver pronto. Na manhã seguinte, algo grande aconteceu. Liane está atrasado para a escola e liga à parede estranha para entrar na escola novamente. Alguém pintou a palavra Jane na parede. Ser filha de um assassino deixa todos muito confusos. Liane sentiu a garrafa de tinta do agressor. Então ele descobriu que era o nome do professor de matemática que havia se vingado. Ele correu para procurar Jane em todos os lugares, mas não conseguiu encontrá-la. Voltando ao apartamento onde Jane mora, ela já arrumou todas as suas coisas em algum ponto. Liane vê a foto do bebê de Jane e a reconhece. Era a garota que ele deu doces e confortou 11 anos atrás. Liane fica triste com a partida de Jane e espera encontrá-la um dia. Muito rapidamente, 2 anos passaram neste momento. Grown-up é um cara bonito que dirige um carro vermelho muito legal. O amigo do algodão é dono de um posto de gasolina na cidade. Jane então foi fazer o vestibular da Faculdade de Direito. Ele planejava usar suas habilidades psíquicas para copiar o papel da pessoa sentada em cima dele. Mas sua consciência estava amarga, então ele não fez isso. Lembrado pelo fiscal e convidado a sair da sala de exames. Quando ela olhou para cima, de repente percebeu que a supervisora era Jane. Os 4 olhos se entreolharam com amor e Jane disse que não fugiria. Outra vez. Quando os dois se encontraram novamente no estacionamento, as memórias do ensino médio estavam em ordem. Embora fosse curto, deixou uma profunda impressão na mente de cada pessoa. Os dois deram um passeio no parque. Jamie culpa Liane por não fazer o teste, mas pedir comida. Liane também ficou surpreso quando passou na academia de polícia depois de não ver Jamie por 2 anos. E Liane tem praticado nos últimos 2 anos e, em seguida, as habilidades psíquicas ajudam investigadores. Mas não houve muito progresso porque vejo todas as coisas ruins. Chegando na porta, o policial já estava esperando lá e trouxe muitas bebidas. Após a refeição, mudei-me para um apartamento novo e mais elaborado. Quando ela estava bebendo, ela mencionou que havia encontrado Jamie e que atualmente está trabalhando no departamento de polícia de Seul. Na manhã seguinte, Liane foi à delegacia para procurar Jamie. Mas ela não estava aqui e não havia policiais assim. Acontece que Jamie está atualmente estagiando no centro comunitário e de Seul. Esta é uma casa dentro da delegacia. Todos os dias, o trabalho de Jamie é resolver coisas extremamente pequenas. E é tudo sobre as crianças e os idosos solitários do bairro. Liane então foi para o centro de Seul e visitou Jamie. Ela ainda está tentando todos os dias alcançar a posição oficial da polícia. E ainda espera refazer o caso de seu pai no passado para justificá-lo. Naquela noite, no caminho de volta ao centro de Seul, Liane e Jamie confidenciaram a cada um outro. Os dois ficaram surpresos ao ver Songma esperando por eles lá. À distância, havia uma misteriosa pessoa mascarada que observava seus movimentos. Talvez tenha sido o verdadeiro culpado. Na manhã seguinte, em uma área residencial perto do centro de Seul, há uma discussão.
Entre as duas mulheres, Jamie e Liane têm que vir para resolver isso. Liane usou seu poder psíquico para encontrar pistas. Alguém usou uma pedra para quebrar a porta do carro. Liane usa sua telepatia para ver o passado da garota chorando Joan sentada nas proximidades. Acontece que o visitante que veio à sua casa dificultou as coisas para sua mãe. Então Joan se vingou dela destruindo a porta do carro do visitante. Liane sentou-se e convenceu Joan a entender o certo e o errado da sabotagem. Entendendo o problema, Joan e sua mãe pediram desculpas ao hóspede e tudo foi resolvido sem problemas. A manhã seguinte foi o dia do poço para os pais de Liane. Quando ele desceu para pegar o carro, Liane foi seguido por uma misteriosa pessoa mascarada. Então ele foi para o apartamento 614 onde os irmãos Penhor estavam hospedados e tomou muito caixa misteriosa com ele. Quando eles chegam ao cemitério, Liane conhece Songma, que também está aqui para visitar a casa de sua mãe. Sepultura. Os dois irmãos confidenciaram muitas coisas que aconteceram no passado aos seus. Os pais esperam que eles fiquem mais à vontade na lâmpada celestial. Depois de deixar o cemitério, os irmãos Liane vão ver Jamie e Songma se oferece para perguntar. Jamie para ajudar a Penhor a desenvolver suas habilidades psíquicas, porque em sua conversa no telhado 2 anos atrás, Songma tinha ouvido de tudo e sabia que apenas Jamie poderia ajudar com isso. Em troca, Songma nomeará Jamie para a unidade de crimes violentos, uma posição que Jamie sonhava há muito tempo, mas ainda parava o tempo para pensar. Liane então pergunta a Jamie sobre a oferta para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades psíquicas. Liane também devolve a Jamie os sapatos que ela deixou cair enquanto corria para encontrar seu pai. Foi também a primeira vez que o poder psíquico de Liane explodiu e se tornou uma memória profunda em sua mente. E também a partir daqui, os dois estavam determinados a resolver muitos casos para não desperdiçar o superpoder. Naquela noite, quando voltou para casa, Liane encontrou Songma novamente e pediu-lhe para acompanhá-lo para investigar a mala. Songma recusou, mas Liane ainda insistiu em dirigir. No caminho, Liane descobriu um caminhão que continuava seguindo o carro de Songma, então ele o seguiu secretamente. Quando Liane se aproximou para verificar a situação, o cara foi embora apressadamente. Ele imediatamente dirigiu atrás dele e informou seu irmão sobre isso. Liane perseguiu o caminhão de perto na rodovia para ver quem ele era. A perseguição só parou quando o carro dirigiu para um campo aberto. Liane desceu para ver para onde o homem misterioso havia corrido quando foi subitamente atacado. Por trás. Anne enfiou a faca no estômago de Liane e, ao mesmo tempo, quando ele entrou em contato com Penhor, ele viu muitos fragmentos de memórias. Quando aquele cara misterioso segue a música há muito tempo, quando descoberto por as pessoas ao redor, o homem misterioso escapou apressadamente, deixando Liane deitado lá. Ele foi rapidamente levado ao hospital de emergência e prontamente se lembrou das informações que tinha reunidos para cantar-me. A polícia e a música ficaram muito confusas com a informação, e suspeitasse que este perpetrador está relacionado ao caso na residência do SR Beats há 11 anos. No hospital, Liane acordou e a enfermeira anunciou que sua cirurgia foi um sucesso. Naquela noite, a pessoa misteriosa foi ao hospital onde Liane estava convalescendo. Quando ele descobriu que alguém estava entrando no quarto do hospital, Liane enrolou a porta em volta dele. Descobriu-se que foi Jamie quem veio visitar Liane. Ela decide ensinar Liane a desenvolver habilidades psíquicas que o deixam muito feliz, e ela quer quando o Penhor atinge um certo nível para ajudá-la a reivindicar seu pai do antigo caso de classe média. Ao lado da sala de investigação policial, eles descobriram que a vítima chamada Kanji estava chocado por ter morrido há 5 anos, e a pessoa encontrada na mala era Kanjik. Fiquei chocado ao se passar. Então Songma designou a equipe de investigação para se separar para descobrir mais informações. Porque ele aceitou ajudar e atualizar suas habilidades psíquicas, Songma deu a Jamie o diário. Ele registrou todo o desenvolvimento da garantia para ela estudar. Songma diz que a missão de treinamento terminará quando Liane puder ler sua própria mente. Na manhã seguinte, Jamie visita seu pai na prisão. Ele estava muito orgulhoso de que Jamie havia se tornado um policial, mas porque ela não queria sua filha ter que trabalhar duro para justificar seu pecado, então o pai admitiu toda a culpa sobre ele esperar que sua filha parasse todas as investigações. Na manhã seguinte, Liane recebe alta do hospital e seu melhor amigo Dabon chega para buscá-lo. Porque, para desenvolver as habilidades de Penhor e Jamie, vá até a biblioteca para procurar muitos livros relacionados a médiums e detetives. Enquanto lia o documento, o gerente da biblioteca pegou uma garota que pretendia roubar livros e queria puni-la pelo ato. No entanto, a menina disse que não pegou, mas alguém deliberadamente colocou nela mochila. Liane e Jamie se apresentaram para resolver o problema. Liane usa seus poderes psíquicos para detectar que alguém com esmalte vermelho é o culpado. Depois de procurar por um tempo,
ele descobriu que um colega de classe da outra garota estava com ciúmes. E deliberadamente a machucou. E assim tudo foi resolvido sem problemas e a outra garota agradeceu aos dois por ajudando-a a se justificar. Porque esta festa estava procurando mais informações sobre o assassinato na Mala Preta, música. Mo foi à televisão e anunciou a identidade da vítima. Se alguém tiver informações sobre a família da vítima, entre em contato imediatamente com o promotor. Escritório para apoiar a investigação e resolver o caso. Voltando-se para a cena naquela noite, Liane volta para casa. Quando ele entrou em contato com a fechadura da porta, ele descobriu que alguém havia arrombado a casa mais cedo. Liane calmamente entrou para verificar, mas tudo estava intacto e não havia nada de incomum. Ele desceu até a sala de segurança para pedir que a câmara fosse extraída, mas o sistema já havia sido mantido antes, então não havia dados. Os irmãos Penhor voltaram ao apartamento e descobriram que a foto que haviam tirado com sua mãe havia sido roubado. Song-mo disse que a razão pela qual ele deixou Liane e deixou a Coreia foi porque ele estava se escondendo de uma pessoa. Mas desta vez ele estava determinado a matar aquele cara por causa da rixa entre ele e ele. A transição para a cena da música mudada pelo secretário do documento não tem muitos notas criminais de Kim Ga-sung. Mais tarde, uma reunião foi realizada anunciando que este Kim Ga-sung era o perpetrador do assassinato escondido no vale. Além disso, ele também lidera uma organização ilegal de tráfico humano chamada Dragão, empresa de corretagem de empregos. Portanto, Song-mo designou todos para investigar rapidamente mais evidências para prender esta organização o mais rápido possível. Fazendo a transição na biblioteca, Jane informa Liane sobre a pista para o pessoal do Dragão Agência. Ele comprou e vendeu as identidades das vítimas no caso, então ele queria que ele fosse lá com ele para investigar. Os dois dirigiram até um centro e fingiram ser pessoas procurando trabalho. Na sala de espera, um corretor veio trocar e obter informações pessoais dos dois deles. Quando ouviu Jane dizer que eles estavam endividados por crédito, o magnata ficou extremamente animado, pensando que estas eram presas fáceis demais para enganar. Ele até tomou a iniciativa de convidar os dois para beber água. Mas quando eles entraram em contato com a garrafa de água, Liane viu que eles haviam colocado algo extremamente perigoso na garrafa de água. O professor parecia inseguro, então os dois imediatamente saíram de lá, mas foram descobertos pelo mosquito. Através da câmara de segurança, ele sabia que os dois haviam se passado por aqui para investigar. Então ele enviou seus juniores para eliminar os dois. Sem hesitar, os dois correram para a esquerda e para a direita, derrubando-os de repente. Um por um. Enquanto Jane foi atacada descuidadamente por um cara, o motel aproveitou a oportunidade para atacá-lo. Sem prestar atenção a isso, mas foi derrubado por ele e depois não o conteve. Aproveitando o mau cai nas mãos de Liane, Jane deu um passo para trás em direção ao elevador para escapar. Quando a porta do elevador se abriu, de repente a força policial dentro do rio saiu para suprimá-los. As forças de apoio junto com Jesus também estão rapidamente presentes para atacar, tornando a empresa extremamente de apoio. Aproveitando a oportunidade para Liane e Jane aproveitarem a oportunidade para escapar pelas escadas. Eles encontram música M subindo, forçando as duas garotas a correr para o telhado. Depois de escapar, Jane diz a Liane porque ela não foge mais. Ela também aproveitou a oportunidade para querer que Liane usasse seus poderes psíquicos para ler seu passado. Jane estendeu a mão para que Liane pudesse sentir. No entanto, na hora do tempo favorável, Liane de repente se aproximou e deu um beijo em Jane. Liane também aproveitou a oportunidade para confessar seus sentimentos por Jane e todas as razões pelas quais ele seguiu-a protegia, assim como todo o processo de treinamento é uma desculpa para ser ao seu lado. No entanto, quando perguntado sobre o que Liane tinha psíquico em sua mente, ele se concentrou apenas no nariz de Jane. Naquela época, então ele não viu nada. Jane está envergonhada porque esse jovem astuto a enganou por dentro. Deste lado, a sala de exames do Dr. onde Jesus descobriu a mulher misteriosa que a testemunha descrita anteriormente como Kang Yunjo, mãe de Song-im. Nesse ponto, Jesus percebe que o corpo encontrado pela polícia no incêndio há 11 anos não é a mãe de Song-im, e que ela ainda pode estar viva sob o nome de Kim Song-gi. Deste lado, após o passeio, Liane Jane voltou e deu-lhe um presente. Quando Jane retorna ao quarto, é o modelo de árvore de Natal que Penhora feita por ela mesma através suas memórias, que a lembravam das memórias de seu pai, então ela estava extremamente emocionada. Ela imediatamente correu para fora e abraçou Liane. No entanto, ao enxugar as lágrimas de Jane, Liane lê suas memórias do incêndio de 11 anos atrás. Ele fica extremamente alarmado quando percebe que o pai de Jane é Yeltia, o suspeito do caso de assassinato por incêndio criminoso naquele ano. Nesse ponto, estava chovendo e Jane tentou explicar que seu pai havia sido incriminado. Como Penhor não acreditou.
Incapaz de aceitar esse fato, Lien pensou que Jane estava se aproveitando dele, então ele saiu. Lien tenta perseguir e segurar a mão de Lien, mas em vão. Naquela noite chuvosa, Lien caminhou sozinho contra o fluxo de pessoas com um humor muito mentiroso. Ele tenta esconder sua tristeza, bem como suas habilidades psíquicas, porque ele não quer para ler os segredos de qualquer pessoa. Jane voltou para casa deste lado também ficou extremamente triste porque ela realmente não tinha culpa por isso. Na cena, Jazz trouxe uma foto da mãe de Songyem para encontrar uma testemunha que havia trabalhado com a mãe de Songyem recentemente para confirmar sua identidade. Pelas memórias que a testemunha contou, ela tinha certeza de que a conhecera no hospital. Através das pistas recolhidas, Jazz percebe que Songyem sabia que sua mãe estava viva desde o início e tentei esconder esse fato enquanto investigava. Jazz então encontra seu pai na delegacia. Ela disse que o caso de incêndio de Troon daí uns 11 anos atrás, o caso do Centro Anmi é o caso de assassinato escondido no. As malas estão relacionadas entre si. Como seu pai havia feito isso pelo alto-falante no estojo no meio de seu carro, Jaiso estava determinada a investigar o caso naquele ano, não importa o quanto seu pai o impedisse. Sao, Jizou NHNC Kuk GITN Gen Griptong Bao Song Musang Nei ANPN Shin NGH Vikma Kong GH I Royal Y do Kin Seo Vkan Koi Kong Bit Som Muko YNHGI. Sang Gonçal Tren NG e Tuntra do BTCN Nenjain Avasaitan Vau MTNG e Sang NG Kin Shan COBCHNTHNG. Luk BNH Vind Jan GP Li COBN Suyun CNG Angai, Sao BNH Rnhau e Nutikwan NCTHYTHDC Ngacha. Lian Luk Nang NG Ten Kok TRC MCBMTRC STHT COGANH Tisli Shin Lakon GCK HRA KCHT Show BMNH. Tion Okiang NG NG MHP Celian TNG THI Jain NHNC Kuk GIT Gizou. Jana Kappa Li Kuk GP Kui Kang Vi Kong Te Vien Som Mu RNG ANHK HNG NHBC Jain Kong Fagaila THP HMC Avian Yong Seo Mala MTNG Kak. Tai Nien GI ANHTH Noi CNNS Lan Sang Te Trong THI Gian SMNHT. Gizou CNG Shobit MCA Som Muin TVN Con SNG. CNG RTCN Jain Ben Lian Luk Nei Jupa NH Bin NHN VVY Jain ATCTC Itilian Ki RAN YC of Ting DNG Shun Kappa BNO. Lian Yatgai Fatin TP Tai Liu Song Mu Seting Li Vai NHNNGLC NWCM NH Fatin RAB MTCA Song Mu. Teiko Schwein CHN Gelang Vid Jain Nin Lian TCTC Lai Shen Trung Tansio Lentin Seo Kien Milian Kong THY Jain Alma CH Fatin Into CSO RGNO. Luk Nei Jain ABK BN Ki BTS Vashoi Seo Vau MTBN Se Vukanganges. Lian Dangan NGLC NWCM CTRC Into Se Jain Ang Rita THY CTTC Lado K BN OHRA. Com NHNGTHNHTNGGPHN Tishin Trung Tansio Len Nai. Fia Ben Nei Jain ATNH VTHYBN Tang B Choi CHT Kong THCNG. CONH Li TRC OVA CHM Vau MTNG An ONG Va BHNTN Kong BNG Takme Va BT Kok N Nai. COCNG NHNRABN Tan TNG GPNG An ONG O Trung Tansio Len CNG NH Tron Kwa KHTRC KXY RAVON. THIRATN BN Oli Shinla BCA Som Muvagayan Anglin Kapoch TR Tagau CNG Shinla BT Kok Jain. CONHNRATN Naila NG ALY Chika O Kwak CABCONM O Vavu Ansho ONG Trong VON. CNG Shinla NG An Lian Vatel Don Som Mutrong Sutagai Jianqua. HN Rut RAMTK Bua Vatinti CH Jain Tuan Jit CO Nei Trong BNCO. Lian Luk Nei Ben YRASC Tim Vetri Sed Jain. ANHIKHP Nitron Ku VC Momtin RACMT Shutmain Mimad Jain SLNHNG Tuit VNG Ki Kong TH TNTHYNGI. Shuen Gen Gip Trung Tansio Len Mu NG NHNG LNHNG Lian Kai Tafagai Tim BNG Se Jain Diu Se Galaman Mi NHNHT. Luk Nei LC LNG CNH Sata CHNK KGNG Nin Kitin BN Olais Tutot HN Se Trang Vala CLC LNG CNH Sat CHT CHNO. Kiva HN RI THINHN CON CCTV Quang TH Shinlaten Varinin LCLNG CNH Sat Vilastru UITOTNO. Jan Luk Nain VT Van Trong BNC Vavang VY Trong VNG. Lian Sao MT Tinkin THI Fatin RIANI Jan BNHT NHNG CLIB Co CHT Kong TH Vau. Lue OAMT Lian CNG Facekova Shong Vau Nyako. ANHNKP THI Vajiku Sho Jan TRC Kien CNG Pelan COCHT NGT Trong BNC. Jain Antoine Vasses CP Kuati BNH Vin. Lian Ben CNH Vkang LNG Show SC KCACO. Ben Nei CNH Satatin THY CTNG THNHNG HNKP TRN Toat. Sang Gonçal BNH Vin Luk Nei Jain AN Valian Won Tuk TRC Ben CNHCO.
ANH-DANGNNGLC no CMTHY Cetuan B DIN BIN KITEN BN O SHOTN COCNG NHSTHTRNG XINHNHRAV ON 3 NMTRCCH KONG FHY LABC ADJAIN MT LUX ALJAIN TNH LIVATHY LIANANG BN CNHNMTCO KIN CORT VUI JANA K Lituan BSTHTV VICTEN BN OANIB CON CONHTH NOW MICUC MTC Gita, Lian Vadjain GNG Velilang TA. Lian está em casa quando descobre o documento que deliberadamente deixou para trás graças aos seus poderes psíquicos. Ele descobre o segredo de Songmu. Vendo que algo estava errado com Jane, Lian imediatamente dirigiu até o centro de Seul para comer e encontrá-la. Quando ele chegou, Lian não viu Jane em lugar nenhum, mas só encontrei seu telefone caído nas proximidades. Neste momento, Jane foi sequestrada pela pessoa misteriosa e a jogou em uma piscina de água muito assustadora. Lian usou seu poder psíquico para ler o telefone caído de Jane e viu que tudo era causado por aquela pessoa misteriosa. Não só isso, mas ele o conheceu neste centro de Seul. Deste lado, Jane acordou e se viu atordoada que não conseguia se mover. Ela se lembrou de ter colidido com um homem e ser atacada por ele com anestesia e sequestrada aqui. Ela também percebeu que havia conhecido o homem no centro de Seul, bem como no passado, antes do incêndio. Acontece que o cara misterioso é o pai de Songmu. E ele está planejando se vingar do sequestro de Jane. Ela reconheceu o homem que havia pegado o casaco de seu pai naquele ano e o aplaudiu durante o incêndio. É também a pessoa que esfaqueou e monitorou as ondas durante o passatempo. Ele puxou o martelo e caminhou até o lugar onde Jane a matou no tanque de água. Lian estava do lado de fora neste momento tentando encontrar a localização de Jane. Ele viaja pela área na esperança de encontrar algumas pistas que Jane deixará para trás, mas está desesperado para não encontrar nada. Um colega no centro de Seul quer detê-lo. Mas Lian está determinado a encontrar Jane até mesmo a menor pista. Neste momento, a força policial bloqueou as estradas. Então, quando o homem misterioso foi embora, ele se disfarçou e enganou a força policial naquele posto de controle. Quando ele o deixou sair, ele recebeu uma filmagem de CCTV do agressor sendo o nome agora. Então a polícia correu atrás dele. Jane estava lutando no tanque de água e acenando em desesperança. Depois de pesquisar por um tempo, Lian encontrou o lugar onde Jane estava trancada. Mas a porta estava trancada e ela não podia entrar. Depois de lutar por um tempo, Lian também quebrou a fechadura e invadiu o armazém. Ele chega a tempo e resgata Jane antes que a inundação a faça sufocar na piscina. Jane estava segura e levada ao hospital por uma ambulância. Companheiro ao seu lado extremamente preocupado com sua saúde. Deste lado, a polícia encontrou o carro do agressor. Mas ele conseguiu escapar. Na manhã seguinte, no hospital, Jane estava bem e Lian estava sempre ao seu lado. Ele usou seu poder externo para sentir a coisa toda quando o homem misterioso a torturou. Bem como o fato de que foi ele quem causou o incêndio há 13 anos e não o pai de Jane. Depois de um tempo, Jane acorda e vê Lian ao lado dela segurando sua mão. O que a deixa muito feliz. Jane contou toda a verdade sobre como o homem misterioso prejudicou seu pai e filha. Todos os olhos foram limpos. E o espelho quebrado e Jane se curaram a partir daqui. O investigador Jizou então chega para trocar algumas informações. Lian disse que o agressor estava envolvido em todos os casos por causa da mãe de Songmu. Não só isso, a infância de Songmu também foi atormentada por aquele cara. E é por isso que Songmu queria tanto se vingar daquele cara. Depois que Jane recebe a alta do hospital, ela retorna a Seul e ao centro. O investigador Jizou também foi transferido para o centro para continuar o trabalho de investigação. Então eles foram a uma fornalha de ferro abandonada para encontrar mais pistas. Porque esta é a primeira residência da mãe e da filha de Songmu na infância. Traçando os passos deixados por alguém mais à habilidade psíquica de Lian, eles encontraram um velho quarto naquela fornalha de ferro. Eles descobriram uma escotilha misteriosa atrás de uma asa de armário. Este é o cofre onde o homem misterioso prendeu a mãe e a filha de Songmu por 9 anos de infância. Lian e Jane seguiram o caminho até o porão. E descobriu que havia uma prisão extremamente assustadora embaixo. Mais tarde, Jizou também foi até lá e disse que este era o lugar onde Songmu havia sido trancado. Até que ele foi para o escritório principal. Extremamente chocado com essa dura verdade e também simpatizando com o destino de Songmu, Lian continuou a usar poderes psíquicos para olhar para o passado e aprender sobre os crimes do homem misterioso. Bem como a vida da mãe e da filha de Songmu tem lutado para sobreviver aqui. Deste lado, Jizou foi à delegacia de polícia local para encontrar mais pistas. Este caso não foi esclarecido no passado porque a identidade do autor não pôde ser confirmada.
E o registro tem apenas um desenho da pintura que é identificado por Kangeltei com uma longa cicatriz no pescoço. As provas coltadas foram obtidas pelo filho da vítima, e não era outro senão o promotor Songmu. Através do dossiê de Jizou, também foi descoberto que Songmu estava sofrendo de uma incapacidade de expressar suas emoções. Devido a uma infância infeliz de seu pai, além de ter sido transferido de si mesmo. Dentro do porão, Lien tentou usar todo o seu poder psíquico para tentar digerir todas as memórias dolorosas de Songmu. Isso o deixou inconsciente, mas felizmente Jane e Jizou acordaram. Mais tarde, durante o almoço, Jizou disse que a pessoa misteriosa, assim como o pai de Songmu, era um cidadão ilegal. Portanto, ele não tinha nenhuma informação que pudesse ser investigada. Depois disso, o grupo retornou ao centro e começou a conectar informações sobre os casos. Eles perceberam que o nome misterioso era o autor de todos os casos que estavam investigando. E o caso de incêndio criminoso que matou o pai de Jane no passado foi um caso. Como o pai de Jizou estava encarregado do caso do incêndio de Yongseong naquele ano, o pai de Jane foi para a prisão. Então, o homem que quer Jizou deve considerá-lo ao procurar este caso. No entanto, Jizou está determinado a investigar até o fim. E não importa o que aconteça, quero que meu pai seja responsável pelo que fez. Passando para Jane e Lien retornando ao apartamento para encontrar entre os documentos do caso. Mas Songmu saiu para ver se havia mais pistas. Naturalmente, Lien não pôde evitar nada, então ele rolou para dormir. Em seu sonho, ele sonhou com uma cena no túnel que esfaqueou o homem misterioso. Na manhã seguinte, no centro de Seul, investiguei a pilha de arquivos de Jane e Penhor. Foi descoberto que o esconderijo atual da arma pode ser em uma estação de metrô abandonada. Porque Jizou se retirou do caso e foi substituído por um colega. Então Jane e Lien partiram imediatamente para a estação Seiki. O lugar suspeito era o esconderijo do homem misterioso. Este túnel já foi o local onde as crianças sem teto eram mantidas. Para fins de tráfico ilegal de pessoas e foi anteriormente destruído por Songmu. Atualmente, Songmu também chegou a esta estação de trem e procurou a pessoa misteriosa. Jane e Lien seguem o túnel até a estação de trem abandonada. E descobre alguns reforços de ovos deixados pela pessoa misteriosa. Jizou quando ela descobre que os dois estão em uma estação de trem abandonada. Em seguida, corra para lá para apoiar, porque eles sabem que haverá perigo. Lien descobriu a foto de sua mãe em uma bolsa de ovos. E usando seus poderes psíquicos, ele podia ver que Songmu tinha um plano muito misterioso. De repente, uma figura de preto se aproximou, deixando os dois bastante nervosos. Descobrindo que havia pessoas, o homem de camisa preta saiu apressadamente. E deixou cair o vegetal inteiro para cometer o crime. Mas quando Lien descobriu que era a mãe de Songmu, Jane a alcança e a derruba. Neste momento, Lien percebeu o saco de ovos e a foto que encontraram neste momento. Foi trazido por Songmu, não pelo misterioso. Não só isso, mas eles foram para o lugar errado. Na verdade, a onda atual está na estação de trem em frente à estação Kanguku. Nessa época, na estação de Kanguku, Songmu conheceu seu pai. É também o misterioso Kang Ji-un-tak. Jizou também estava perto da estação Kanguku, então ele imediatamente dirigiu até lá. Ao mesmo tempo, ele ligou para pedir ao tenente que viesse apoiar. Dentro do rio, ele gradualmente entrou no campo de batalha de emboscada de seu pai. Ele estava do lado de fora, constantemente colocando pressão psicológica em Songmu. Quando a bomba de fumaça foi jogada fora, Ji-un-tak de repente correu para atacar Songmu. Mas ele adivinhou e o devolveu com um nariz de legumes direto no estômago. Mas ele não pôde evitar. Quando os dois lados estão lutando intensamente, Jizou chega. E disparar só queria interromper a guerra. No entanto, neste momento, Songmu havia perdido toda a razão, só queria matar seu pai. Aproveitando a oportunidade para escapar do kimono. E rapidamente deu a Jizou uma facada fatal no estômago. Songmu correu e abraçou Jizou em seus braços. Ela só teve tempo de dizer algumas palavras enquanto morria. E então ele também desmaiou devido à perda de sangue e não contribuiu em nada para o circuito cinematográfico. O kimono fugiu do local. Então ele foi pego por Lee En no trem de fuga. Lee En tentou o seu melhor para perseguir o kimono. Mas no final da estação, ele o perdeu de vista. De acordo com um palpite, Lee En correu para um túnel de trem abandonado quando encontrou Ji-un-tak aqui. Ele não o criticou e o recompensou com muitos socos pelo que ele havia feito com as vítimas. Todas as memórias que Ji-un-tak cometeu o crime são recriadas. Em sua mente, Lee En o deixava ainda mais indignado a cada soco. Lee também viu que Songmu tinha algo a ver com o incêndio criminoso. Então eu quero pedir Ji-un-tak para me dizer, mas a força policial do tenente do sexo masculino. Ele veio para controlá-lo e escoltá-lo até o posto. Os médicos do hospital estão tentando fornecer tratamento de emergência para Jizou em estado crítico.
O lado de fora do rio aberto estava extremamente preocupado. Quando Lee-Ann chegou ao hospital, foi também o momento em que Song-mu saiu. Então eles não podiam se ver. No carro de escolta até a estação, o assassino aproveitou a oportunidade para desalgemar e se esconder da força policial. No hospital após a cirurgia mal-sucedida, o médico anunciou: Jisoo faleceu, chocando a todos e Lee-Ann também. Lee voltou para casa pensando muito sobre as memórias que viu quando entrou em contato com o kimono. Lee-Ann imediatamente entrou na sala aberta e jogou Lee psíquico e o reconheceu desde o início. Song-mu deliberadamente os levou a se desviar da investigação do caso. Song-mu sabia da coisa toda, mas arranjou para enganar Lee-Ann. Não só isso, mas também aproveitou sua habilidade. Para descobrir a origem disso, Lee-Ann e Jae-Ann foram para a sala de interrogatório. Para confrontar diretamente a mãe de Song-mu, a SRA Kang-eun-jo. Depois de um tempo de persuasão, o tenente também concordou em deixá-los interrogar. Jae-Ann está encarregado de falar com a mãe de Song-mu. Com simpatia, Jae-Ann convence sua mãe e é informada de toda a verdade por ela. Sobre como ele fugiu do kimono. An foi o autor do assassinato de tantas pessoas no centro de saúde da última vez. No entanto, Lee-Ann ainda achou o testemunho da mãe de Song-mu algo misterioso. Como se ele quisesse esconder uma enorme verdade por trás disso. O interrogatório terminou quando se aproveitou de levar sua mãe para o quarto de Lee-Ann. Contatou e usou habilidades psíquicas para ver as memórias da mãe de Song-mu. Foi também a partir daqui que ele soube que ela havia mentido sobre a noite do incêndio. Na residência do Myeongseong e no centro de saúde Emin. A verdade é que não foi Ji-Eun-tak quem ateou fogo. E todo o resto agora se derramava em direção ao rio aberto. Lee-Ann ficou extremamente chocado depois de saber desse fato. Deste lado, Song-mu encontrou o esconderijo de seu pai. Quando Ji-Eun-tak está planejando fugir, ele tem que reduzir a armadilha da música moqueante e não descansar na batalha. De volta à delegacia. A mãe de Song-mu ainda negava que Song-mu não tivesse nada a ver com isso. Lee-Ann estava extremamente zangado. Mas Ji-Eun e o tenente não pararam a briga. Lee-Ann então foi para o necrotério onde Jisoo estava deitado. Com poderes psíquicos, ele olhou para as memórias felizes dos dois. Além de sentir a dor de Jisoo antes da morte. Isso deixou Lee-Ann ainda mais infeliz. Depois disso, Ji-Eun encontrou Lee-Ann do lado de fora novamente e o confortou para que o espírito de Lee-Ann fosse mais elevado. Cenas comoventes em uma casa que ele pegou seu pai. E torturá-lo do jeito que ele fez com ele quando criança. Isso é como uma vingança pela infância infeliz que esse pai lhe trouxe. Na manhã seguinte, Jane realizou uma reunião para anunciar o mandado de procurado. E prenda urgentemente o perigoso assassino Kang Ji-Eun-tak. Junto com isso, o promotor Kang Song-mu também era procurado por seu envolvimento na investigação. Deste lado, Lee-Ann mais uma vez veio encontrar a mãe de Song-mu para pedir-lhe que revelasse a verdade. Mas ela ainda defendeu teimosamente seu filho até o fim e não mostrou meia palavra. A investigação chegou a um impasse quando Lee-Ann e Jae de repente encontraram pistas. Ele vai para casa para encontrar o passaporte de Song-mu e o cruza com Jane nos documentos da delegacia quando descobre a mãe e a filha. Song-mu fugiu para o Canadá para viver por um tempo e de repente voltou para a Coreia do Sul sem medo do perigo. Acontece que Song-mu é o convidado VIP que Kim Jae-jong mencionou. E ele pediu que ele matasse 2 pessoas para obter uma nova identidade para sua mãe na Coreia. Deste lado, Jae e seus colegas extraíram o CCTV juntos. E descobriu o comportamento da onda aberta no dia anterior. Depois de avaliar a área, eles encontraram o esconderijo de Song-mu e rapidamente se mudaram para lá. No entanto, quando ele chegou, a sala estava vazia sem deixar vestígios. Portanto, Lee-Ann usou seu poder psíquico para detectar e olhar para o passado daquela sala. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Jane e Yong-Nam descobriram as evidências que Song-mu deixou no saco de lixo. Quando ele estava calmo depois de um tempo, ele descobriu o mapa. Juntamente com a força policial de zoneamento, eles encontraram 2 áreas suspeitas onde Song-mu estava escondido. A equipe foi dividida em 2 áreas e a equipe de Lee-Ann escolheu o Hospital Seojong. Depois de chegar ao hospital, os 3 se dividiram para procurar. Vasculhei todos os quartos, mas não encontrei ninguém. Com poderes psíquicos, Lee-Ann descobriu que Song-mu, depois de pegar o barco sem tecnologia, mudou-se para outra área para detê-lo. Na manhã seguinte, o funeral de Jisoo foi realizado e todos se reuniram para oferecer suas condolências. Então Song-mu também veio e lembrou as belas lembranças de quando os dois estavam juntos. Song-mu então tomou a iniciativa de ir ao centro de polícia e Seul para prestar depoimento e todos ficaram surpresos ao vê-lo aqui. Ele pediu a Lee-Ann que desse à sua mãe um anel comemorativo.
Deste lado, a cadeira de impressão frontal recebe a tarefa de interrogação nas ondas abertas. Ela deu todas as evidências para acusar Song-mu em alguns casos. Ele não nega os eventos que ocorreram no passado, mas se opõe ao uso dos poderes psíquicos de Lee Ae-an como evidência incriminatória porque não foi reconhecido. Também era impossível provar que Song-mu foi o mentor dos incidentes porque não havia evidências concretas. Portanto, a polícia e os Lee Ae-an estavam extremamente desamparados. Incapaz de produzir evidências incriminatórias, Song-mu foi libertado pouco depois. Lee Ae-an estava extremamente irritado e parou, mas se abriu para a pergunta. Quando Song-mu estava prestes a sair, Lee Ae-an segurou sua mão. E através do contato, Lee Ae-an viu toda a cena de Song-mu torturou a cadeira indisciplinada antes. Mas como era apenas o sentimento de Lee Ae-an, ele assistiu impotente Song-mu sair sem poder fazer nada. Song-mu foi para aquela cela e saiu de lá. A mãe e a filha conversaram. A mãe percebeu que, para ter a segurança da mãe e da filha, Song-mu não usava nenhum truque e agora sua pessoa mudou completamente. Seguindo em frente, Lee Ae-an encontrou a mãe e a filha de Song-mu novamente no apartamento. Ele entrou em contato com a sepultura imediatamente e viu a imagem da sepultura onde a sepultura estava trancada. Desta vez, Song-mu não tinha mais intenção de se esconder de Lee Ae-an. Então ele queria se encontrar com Lee Ae-an para conversar em particular. Lee deu um golpe na música abrindo um golpe no mosquiteiro por causa das ações que ele causou. Song-mu não culpou Lee Ae-an de forma alguma, mas também não revelou o local onde ele estava preso. Mas Lee Ae-an também entendeu implicitamente que o homem disciplinado não era o culpado, então ele foi encontrar a pista sozinho. Acima do apartamento, a mãe de Song-mu pediu desculpas a Jae-in pelo incidente que aconteceu no apartamento de Yong-song que fez com que seu pai se sentasse em um armário. Ela se arrepende e espera que Jae-in possa perdoá-la. Jae-in não aceita isso e diz que o tempo será o castigo mais doloroso pelo que ela fez. Lee rastreou o que viu quando viu médiums e os mapas fornecidos pelo Dick e encontrou 3 locais suspeitos. Eles se mudaram para lugares suspeitos e descobriram que não era Song-mu quem tinha ido lá, mas que ele estava de pé de cima olhando para aqueles lugares. Então, depois de um tempo de análise, zoneamento no mapa, eles descobriram para onde precisavam ir. Enquanto procura por esse local, Jae-in recebe um telefonema informando que encontrou um homem morto no rio, suspeito de ser um barco desaparecido. Quando Lee Ae-an veio para a casa para usar seus poderes psíquicos, foi confirmado que não era uma história real. No entanto, naquela noite, a mídia informou que o assassinato encontrado pela manhã pertencia à polícia e ao Ministério Público. Porque a polícia e o Ministério Público queriam encerrar este caso o mais rápido possível. Uma vez que o incidente em Yongseong Central Residencial está relacionado ao escândalo da indústria da construção. E aceitando subornos de funcionários de alto escalão, o departamento. A promotoria queria que o médico assinasse a certidão de óbito que era uma coisa ruim para encerrar rapidamente o caso. Mas ela recusou categoricamente, e toda a conversa foi gravada pelo Dr. Aong e Jae como prova. Enquanto discutia, o tenente recebeu a notícia de que havia perdido o controle de Song-mu. Assim, a equipe imediatamente se dividiu para vasculhar a área suspeita e prender o barco destrancado para esclarecer rapidamente o caso. As forças policiais e o grupo de Lee procuraram locais a noite toda sem encontrá-los. Na manhã seguinte, quando Lee Ae-an e Jae-in estavam de pé no telhado de um prédio. De repente, eles perceberam que o lugar onde Song-mu estava prendendo a cadeira desaparecida era a antiga residência do meio Yongseong. Toda a força rapidamente se aproximou e cercou o apartamento suspeito. Finalmente, ele encontrou uma cadeira imóvel no chão, mas ainda não morta. Na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi realizada e o policial admitiu todos os erros nos casos. Bem como renunciou a assumir total responsabilidade. Ele também prometeu fornecer evidências para contribuir com a investigação. Para que no futuro esses erros não se repitam. Depois que essa informação foi publicada, a mídia foi ensinada por um torcedor e os funcionários foram presos um após o outro para a investigação. Já então vai para a prisão para visitar seu pai, bem como informá-lo de que o caso do passado será julgado novamente. O pai de Jae-in também agradeceu a ela por constantemente tentar justificá-lo. Passando para o interrogatório, ele ainda se recusou teimosamente a admitir a culpa de matar as vítimas. A única maneira agora é levar a mãe de Song-mu ao tribunal para testemunhar sobre todo o seu comportamento. Para que ele possa ir em um pasto de longo prazo. No dia seguinte, ocorreu o julgamento da cadeira indisciplinada. Ele teimosamente se recusou a se declarar culpado até que Kang Yun-seo apareceu e testemunhou sobre todos os seus crimes. No final, depois de muitos crimes, o júri decidiu condená-lo à morte. Acabe com a vida de um assassino. No julgamento de Song-mu, por causa dos atos criminosos intencionais, o tribunal condenou Song-mu a 13 anos de prisão pelos crimes. Um castigo digno pelo que ele havia feito. O tempo passou rápido para um ano depois, quando Lee e Jae-in estavam felizes juntos. A equipe da Polícia Central e de Seul continuou na área para desmantelar os casos.
E Lee foi para a prisão para visitar Songmu. Ele agora se arrepende dos pecados que cometeu e sente muita falta de seu irmão. Na sala de análise investigativa, o Dr. Ong fará uma longa viagem de negócios ao exterior e cederá a posição de autópsia para Lee. Ela também pede a Jae-in para estar ao seu lado para treinar as habilidades psíquicas de Lee-in para melhorar dia a dia. Lee-in compra um apartamento em parcelas e começa uma nova vida com Jae-in. Esqueça tudo, mas preocupe-se com o passado e apenas belas lembranças permanecem.